Quando a fé rompe barreiras para encontrar Jesus. Imagine um homem que não podia andar, mas tinha amigos que não desistiam diante das dificuldades. Quando todas as portas se fecharam, eles olharam para o teto e decidiram romper o telhado e os padrões para chegar até Jesus. O que aconteceu naquele dia não foi apenas uma cura, foi uma revelação de autoridade, perdão e graça que escandalizou os religiosos e mudou vidas para sempre. Esta história mostra até onde a fé verdadeira pode ir quando quer e confia que Jesus é a única esperança, e como atitudes de fé são atendidas por Jesus. Jesus estava novamente em Cafarnaum. Aquela cidade já havia se tornado um dos centros do seu ministério na região da Galileia. Onde Jesus estava, multidões se ajuntavam, porque milagres aconteciam e palavras de vida eram liberadas. Todos ficavam maravilhados. O Evangelho de Marcos diz: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, ouviu-se que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e ele anunciava-lhes a palavra. Marcos 2, 1-2. Antes de qualquer milagre, Jesus anunciava a palavra. Isso era essencial. A palavra de Deus não apenas informa, ela muda situações. 4 homens, um paralítico e uma fé que não desiste. A narrativa então nos apresenta personagens anônimos, homens comuns, que carregavam um amigo paralítico. A Bíblia diz: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. Marcos 2, 3. Aqui já aprendemos algo profundo. Fé verdadeira não caminha sozinha. Esses homens carregam o peso, o esforço e o risco juntos. A fé cristã funciona na unidade. Mas havia um problema. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao lugar onde ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Marcos 2, 4. Na arquitetura das casas judaicas daquele século, o telhado era plano, feito de vigas, barro e palha. Subir pelo lado externo era comum. O que não era comum era abrir o telhado de alguém. Isso revela ousadia, urgência e convicção. Eles entenderam algo essencial. Nada poderia impedir aquele homem de chegar até Jesus. Era a oportunidade para ele receber o milagre tão esperado. Jesus vê as atitudes de fé. O texto, então, nos mostra uma das declarações mais poderosas dos evangelhos. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Marcos 2, 5. Note algo fundamental. Jesus não diz, vendo a fé do paralítico, mas vendo-lhes a fé. A fé daqueles homens intercedeu por alguém que não podia se mover sozinho. Mas Jesus surpreende a todos. Ele não começa com a cura física. Ele vai direto à raiz, o pecado. Para o judeu da época, isso era escandaloso. Porque, no entendimento judaico daquela época, somente Deus podia perdoar pecados. E isso estava rigidamente ligado ao templo, aos sacrifícios e ao sacerdócio levítico. No sistema da lei, o pecado era tratado somente no templo de Jerusalém, por meio de sacrifícios e mediados por sacerdotes. A obra e o poder de Jesus Cristo chegavam trazendo uma nova dispensação. Por mais que essa obra já estivesse nas profecias bíblicas, tudo soava muito novo e diferente para eles. Os escribas, mestres da lei, imediatamente reagem em seus corações. A Bíblia prossegue. Mas alguns escribas estavam ali assentados e arrazoavam em seu coração. Por que fala ele assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? Marcos 2, 6, 7. Eles estavam certos em uma coisa: só Deus pode perdoar pecados. O problema é que Deus estava diante deles. E logo, eles descobrem que Jesus enxerga o profundo do coração.
E Jesus, percebendo logo por seu espírito que assim arrazoavam dentro de si, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em seu coração? Marcos 2, 8. O Filho do Homem tem autoridade. A expressão Filho do Homem vem diretamente do livro de Daniel, uma referência clara ao Messias. Essa palavra era conhecida pelos escribas. E eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno. Daniel 7, 13 a 14. Então Jesus faz uma pergunta que se revela como o Messias. O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Marcos 2, 9. Humanamente, qualquer um pode dizer: teus pecados estão perdoados, porque esse milagre não é visível. Mas curar um paralítico é um milagre visível. Isso exige autoridade divina. Então Jesus declara: Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Marcos 2:10. Jesus se manifesta como o Filho do Homem, o Messias prometido pelo profeta Daniel, e também libera a palavra de cura: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Marcos 2:11. E o milagre acontece imediatamente. Então ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e glorificarem a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Marcos 2:12. O homem entra carregado e sai andando, totalmente curado. O milagre acontece e confirma a autoridade espiritual de Jesus, ao mesmo tempo que o revela como o Filho do Homem, o Messias prometido pelo profeta Daniel, e confirma tudo isso com um milagre impressionante diante dos olhos de todos que ali estavam, de forma incontestável. Aplicando o texto à nossa vida. Esse milagre nos ensina verdades profundas. 1. A fé verdadeira rompe obstáculos, remove montanhas. Nem multidão, nem telhado, nem crítica foram capazes de impedir aqueles homens. 2. Jesus trata primeiro o interior. Antes de restaurar o corpo, ele restaura a alma. 3. A graça escandaliza os religiosos, porque a graça não depende de mérito humano, mas de autoridade divina. 4. O Filho do Homem ainda perdoa e restaura. O mesmo Jesus continua chamando pessoas à vida plena em Deus. Conclusão: quando o céu se abre sobre nossas limitações. Aquele telhado aberto é um símbolo poderoso. Quando a fé verdadeira encontra Jesus, o céu se abre sobre as nossas necessidades. Ainda que hoje você se sinta como aquele paralítico, limitado, dependente, preso, ou como aqueles amigos, carregando alguém em oração, a mensagem é clara: leve tudo até Jesus, como afirma Pedro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Porque onde ele está, pecados são perdoados, vidas são restauradas e Deus é glorificado. E ainda hoje, quem encontra Jesus pode sair dizendo: jamais vimos coisa assim. E assim, a história que começou com um homem descendo pelo telhado, termina com um homem andando para casa restaurado pelo poder de Jesus. O milagre não foi apenas levantar um corpo, mas revelar quem Jesus Cristo é, o Filho de Deus que tem autoridade para perdoar pecados e transformar vidas. Que esta mensagem nos leve a romper barreiras, a carregar uns aos outros em fé e a confiar que, quando tudo parece fechado, Jesus ainda abre caminhos onde só Ele pode agir.
porque para Deus não há impossíveis. Deixe seu like, inscreva-se e compartilhe este vídeo. Nos ajude a fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. Deixe nos comentários qual o milagre de Jesus que mais te impactou.